Hoje, Deus me inspirou com uma palavra, um estudo que nós temos feito, e o título desta pregação é Levantando um Santuário para Deus. Levantando um santuário para Deus. Sabe, queridos, a nossa vida tem um propósito eterno. Diga para quem está ao seu lado, sua vida tem um propósito eterno. Deus, Ele deseja habitar em nosso meio. Deus deseja se relacionar conosco, mais do que nos abençoar, mais do que termos uma lista de regras a seguir, ou um culto a assistir na semana. Deus, Ele deseja habitar em nosso meio. Nós somos chamados para levantar uma casa espiritual para Deus, uma geração para Deus. Você perceba agora aqui o Renato testemunhando sobre a sua família, sobre os passos que eles deram, e Deus contemplando o seu coração, a palavra profética. Olha, Deus tem também uma prosperidade ministerial, porque nós somos chamados a edificar uma casa para Deus, uma geração para Deus. O que Deus espera de nós é mais do que uma oferta, é poder ter um relacionamento pessoal com Ele, é um relacionamento de amor, de intimidade, de comunhão, de fé, de entrega. O que Deus espera é que nós possamos alinhar nossas vidas à sua santa palavra. Essa é uma chave importante para que provemos de uma prosperidade integral, que possamos amar, confiar em Deus, estabelecer um relacionamento, um propósito com Ele, entregarmos as nossas vidas para que Deus possa realizar uma obra, um propósito perfeito através de nós nessa terra. Sabe, queridos, nós no curso da Academia Ministerial estamos estudando o Antigo Testamento, o panorama do Antigo Testamento. Estávamos lendo os primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, e quando nós estávamos ali estudando, eu estava relendo o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deus fez saltar o meu coração, a maneira tão tremenda com que todo o povo de Israel se colocou diante de Deus para construir o santuário, para construir o tabernáculo. E eu quero que possamos olhar para o exemplo do Antigo Testamento, das Escrituras, e a maneira com que o povo de Israel firmou uma aliança com Deus e pôde entregar a sua própria vida, os seus dons, os seus recursos, os seus talentos, para erguer uma casa que agradou o coração de Deus. E eu creio que este exemplo serve para nós. Este exemplo do Antigo Testamento, da construção do tabernáculo, é uma maneira que Deus deseja nos despertar para o nosso papel hoje como igreja. Queridos, Deus havia firmado uma aliança com Israel, e então ordenou que eles construíssem um tabernáculo, que construíssem um santuário onde Deus pudesse habitar. Êxodo, no capítulo 25, quero que você leia comigo, e você já vai entender porque essa palavra é importante para mim e para a tua vida hoje. Do verso 2 ao 8, diz assim, acompanhe comigo: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles. E aí começa uma lista dos materiais: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E o verso 8 diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Você pode ler esse último versículo em voz alta junto comigo? E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus estava afirmando uma aliança com a nação de Israel, e Deus então chama o seu povo a ofertar. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta.
todo aquele que for compelido a dar, que venha e que traga uma oferta ao Senhor. E então vem a lista dos materiais que nós lemos: ouro, prata, bronze, outros materiais. E Deus diz: eles farão para mim um santuário, e eu habitarei no meio deles. Queridos, o tabernáculo ali do Antigo Testamento, construído nesse tempo de Moisés, ele é um símbolo que aponta para Jesus, que aponta para a nossa redenção. Ele foi feito segundo o modelo que Moisés viu no monte, o modelo que está no céu. Ele foi feito a cópia e sombra do que está no céu. E Deus usou Moisés e toda a nação que se envolveu naquele projeto, que se envolveu naquela construção, trazendo as suas ofertas, empregando os seus talentos, servindo, para que algo glorioso, algo extraordinário, um lugar onde Deus pudesse habitar, fosse construído. Queridos, o propósito principal da construção desse tabernáculo foi que Deus pudesse habitar em meio à nação de Israel. Eu quero que você acompanhe comigo. Eu trouxe aqui um videozinho que nós costumamos ver, que mostra esse tabernáculo como ele era e as suas principais partes. Nós usamos nas escolas. Tem um minutinho só. Eu queria que você olhasse um pouquinho para essa obra magnífica junto comigo. Pode colocar para mim. Está aí o tabernáculo de Moisés visto de fora, uma parede de linho branco que cercava toda a construção. Pode deixar esse áudio bem baixinho, porque só tem essa música. A porta principal, feita de tecidos preciosos, roxo, vermelho. O átrio exterior, onde eram oferecidos os sacrifícios. Ali você vê esse altar de bronze, um altar de sacrifício, onde as ofertas eram entregues a Deus. Você tem aí os cordeirinhos, geralmente eram ali sacrificados, os utensílios usados como uma oferta de remir ou de alguma maneira cobrir o pecado. Os animais eram oferecidos como uma maneira de cobrir temporariamente o pecado, a transgressão do homem, para que o homem não tivesse que morrer. Atrás você tinha essa pia, um lavatório, onde os sacerdotes lavavam as mãos, os pés, feitos de bronze. Tudo aí tem um significado, não é o nosso objetivo olhar agora, mas são símbolos que apontam para o que Jesus faria, são símbolos da nossa redenção. No lugar santo, você tem essas colunas, e quando você passa, tudo aí dentro é feito de ouro, as paredes são feitas de ouro. Você tem esse candelabro, a menorá, a mesa de pães, em frente o altar de incenso que representa a oração, a adoração ao fundo. Perceba que as paredes são revestidas de ouro, as bases de prata. A menorá era feita toda de ouro batido e trazia luz. São símbolos que apontam para a obra redentora de Jesus, para o que Jesus faria. Os 12 pães. Os sacerdotes renovavam os pães a cada semana. O altar de incenso. E atrás você vê a última cortina, a última porta, que levava ao lugar mais precioso, o Santo dos Santos, onde Deus habitava. De maneira visível, a glória de Deus estava no Santo dos Santos. Ninguém podia entrar nesse lugar, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, a Arca da Aliança, com os querubins de ouro batido, a tampa do propiciatório. E dentro dessa arca, um tesouro, as tábuas dos 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus, o maná, a vara que floresceu, são símbolos. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar nesse lugar, ele aspergiria o sangue do sacrifício. Está aí
o santuário construído no tempo de Moisés. Muito bem, queridos, Hebreus 8, verso 5 diz assim: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Se puder colocar para mim Hebreus 8, 5. Eles servem num santuário que é o quê? Cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, o que Moisés, junto ao povo de Israel, construiu foi um modelo. Deus deu cada detalhe do que deveria ser feito, cada material, cada medida, tudo há uma linguagem profética, há uma linguagem da nossa redenção que aponta para Cristo. Moisés executou ali um desenho que ele viu no monte, que é cópia e sombra do que está nos céus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensinou que tudo aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas foi escrito para que pudéssemos aprender. Romanos 15, 4 diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Você pode repetir comigo essa verdade? Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que está escrito foi escrito para nos ensinar. Há um Deus que não muda. Tudo que Ele deixou para nós na sua palavra ali está para nos ensinar, para que possamos ter bom ânimo, para que cresçamos em fé, mantenhamos a esperança. É claro que hoje em dia nós temos uma nova realidade em Cristo Jesus. Deus não habita mais num templo feito por mãos humanas. Nós temos uma aliança superior, uma aliança que foi firmada em melhores promessas. Hebreus 8,6 diz isso, a continuação do que estávamos lendo. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseadas em promessas melhores. Aleluia! Nós, hoje como igreja, temos o Espírito Santo residente em cada um de nós. Diga: o Espírito Santo habita em mim. E o que nós acabamos de ler, o autor da Epístola aos Hebreus diz que nós temos uma aliança superior, baseada em promessas ainda melhores. Queridos, nós vivemos hoje como a igreja de Cristo, nos nossos dias, e nós temos um papel, nós temos uma missão, temos um trabalho a realizar. Há algo que Deus espera de nós como igreja, no nosso tempo, nos nossos dias. Você sabe por quê? A igreja, no tempo do Novo Testamento, a igreja é a casa de Deus. Diga para quem está ao seu lado: a igreja é a casa de Deus. É claro que Deus não habita mais num templo de tijolos. Deus não habita mais numa tenda, mas a reunião dos irmãos, a congregação, o lugar onde a igreja está reunida, esta é a casa de Deus no tempo do Novo Testamento. Como nós sabemos disso? 1 Timóteo 3,15 diz assim: se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se aonde? Onde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A casa de Deus no Novo Testamento é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Por isso somos chamados a edificar casa para Deus, a edificar um lugar de habitação, um edifício espiritual. É claro que nós temos uma nova realidade, nossa aliança é baseada em promessas ainda maiores. Deus, hoje, através do seu Espírito, habita em cada um de nós, mas nós somos chamados a edificar a igreja, a ser parte deste organismo vivo, um edifício formado de pedras vivas,
olha para quem está ao seu lado aí, e você vai ver a igreja de Jesus Cristo. Dê um sorriso aí para quem está do seu lado. Veja só, quando estamos reunidos, quando estamos juntos, estamos construindo um edifício espiritual para Deus. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos para adorar. A cada domingo estamos aqui recebendo a palavra profética de Deus, estamos reunidos como igreja para adorar, para entregar as nossas ofertas, como muitos testemunharam. A igreja é esse local de comunhão, é esse local de adoração, é o local onde crescemos e somos edificados na palavra de Deus. A igreja, esta palavra que vem do grego, foi escolhida aqui pelos escritores da Bíblia, quer dizer congregação, reunião, assembleia. Algumas pessoas dizem, mas eu sou a igreja. Não, ninguém individualmente é a igreja, porque a igreja requer congregação, requer reunião, requer assembleia. Não confundam as coisas, o Espírito Santo pode habitar em mim, mas eu sozinho não sou a igreja. Assim como uma pedra sozinha não é um edifício, assim como uma célula do meu corpo, ou um membro do meu corpo não é um corpo completo. Eu não posso pegar um dedo, colocar na mesa e falar, esse é o corpo, ou separar uma parte do meu corpo. O corpo todo ajustado, com todas as partes, é um corpo. Nenhuma parte isolada do corpo é o corpo, assim como nenhuma pedra colocada de lado é um edifício. Queridos, nós hoje precisamos abrir os nossos olhos espirituais para compreendermos o propósito de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Nós estamos aqui num culto falando da prosperidade, ouvimos testemunhos, mas saiba de uma coisa, a prosperidade vem quando sua vida está alinhada ao propósito de Deus para ela. Quando você anda em obediência de acordo ao propósito de Deus para a sua vida, aí há um canal aberto para que você prove da prosperidade integral. Precisamos compreender essas coisas. E eu quero que nós possamos ler as Escrituras aqui. Hoje eu tenho 2 trechos do Êxodo que são um pouquinho grandes, mas eles falaram muito ao meu coração. E eu sei que o Espírito Santo vai te despertar também nessa noite. Eu quero que você preste atenção como esse tabernáculo foi construído. E tem tudo a ver com o que Deus preparou para essa noite, desde os louvores. Você vai entender daqui a pouquinho, no final. E cada um dos testemunhos tem a ver com o que o Espírito Santo quer nos despertar hoje. Eu quero te convidar a ler comigo Êxodo 35, a começar pelo verso 10. Vocês estão enxergando bem as telas aí, não é verdade? Quero que você leia com atenção, com reverência a palavra de Deus. E eu sei que a própria palavra vai ministrar ao teu coração hoje. O verso 10 diz assim: venham todos os homens hábeis entre vós, e façam tudo o que o Senhor ordenou. Então, o tabernáculo começou a ser construído com ofertas, nós já vimos, Deus dizendo, tragam as ofertas. E agora no capítulo 35, homens hábeis se reuniram para fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou. Homens hábeis. Nós vamos ver na continuação mulheres também que foram envolvidas na construção do tabernáculo, homens e mulheres que receberam uma habilidade. Quantos creem que receberam habilidades e dons de Deus? Quantos receberam talentos de Deus? Cada um de nós recebeu dons, habilidades e talentos que devem ser usados para edificar uma casa espiritual para Deus. Depois das ofertas, houve a reunião, pode colocar o verso 10 de novo para mim, desses homens hábeis, para que pudessem colocar em prática, fazer tudo que Deus ordenou. Vamos agora para o verso 20, acompanhem comigo, vamos ler agora um trecho maior. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo o homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. As ofertas foram ali juntadas. O verso 22, vieram
homens e mulheres, todos, aqui eu grifei para que você preste atenção, dispostos de coração. E trouxeram fivelas pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia, para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis, vejam só as mulheres fazendo parte da construção, traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino. Todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas, e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs, para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. E disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhos de madeira, para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele a Oliabe, filho de Aizamaque da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Queridos, eu quis ler aqui um pouquinho destes detalhes, porque algo impacta ao meu coração, ver a multiplicidade das ofertas, da generosidade do povo por aquela grande obra. E então, depois das ofertas, você vê aqueles que Deus ungiu, que Deus separou e lhes deu habilidade, lhes deu inteligência, lhes deu conhecimento para trabalhar, para entalhar, para costurar, para fazer diferentes obras, para desenhar. Se você prestar bem atenção, nós vimos aí obras de mestre, desenhos, habilidades, todos que dispuseram o coração. O Senhor os ungiu, os capacitou, os deu habilidade a eles, para que eles pudessem realizar aquela obra que Deus havia planejado, que Deus havia escolhido aquele povo para realizar. Queridos, eu creio que o mesmo acontece nos dias de hoje. Há uma obra, há um propósito de Deus, há uma casa espiritual a ser levantada, há uma geração espiritual a ser levantada para Deus. E da mesma maneira como o povo de Israel, este povo de aliança, pôde dispor o seu coração, o mesmo Deus está buscando hoje homens, mulheres, príncipes de Deus, princesas de Deus, homens cheios do Espírito Santo, que receberam habilidades, que receberam dons, que receberam recursos e que amam a Deus, para que a obra de Deus seja edificada, para que uma casa espiritual feita de pedras vivas seja levantada para Deus na nossa geração, para que aqui em São Paulo, para que aqui no Brasil, para que aqui no bairro da Moca, para que aqui nas cidades vizinhas o nome de Deus seja glorificado, a presença de Deus seja real, um lugar de adoração, um lugar onde a palavra de Deus é pregada.
Queridos, veja a disposição do povo, e Deus pôde usar. Se você prestar atenção no que nós acabamos de ler, eu deixei grifado algumas partes ali. Todos aqueles a quem dispôs o seu coração, Deus pôde usar para uma grande obra. Todos aqueles que estavam dispostos, todos aqueles que foram chamados pelo próprio Espírito de Deus, puderam se dispor, e Deus deu a eles recursos, ou habilidades, ou sabedoria, ou inteligência, para que a casa de Deus, para que o santuário de Deus fosse construído, para que o santuário de Deus fosse edificado. Eu vou ler mais um trechinho do capítulo 36. Quantos amam as Escrituras Sagradas? Quantos amam as Escrituras Sagradas como eu? Vamos ler do 1 ao 7 agora. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência. Aleluia. Para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe, a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isso é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. As ofertas não cessavam. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor pela sua palavra? Você percebe o que aconteceu aqui? Todo o povo de Deus envolvido nessa grande obra, todos que estavam trabalhando, a cada dia traziam as ofertas. Chegou uma hora, eles tiveram que colocar ali um aviso: proibido trazer ofertas. Imagina isso acontecendo aqui hoje, apóstolo, aqui não tragam mais ofertas, porque nós não temos nem mais onde colocar, não temos nem mais onde guardar. Todo o povo pôde contribuir, e ainda sobejou, para que um altar, uma obra extraordinária fosse levantada para Deus aqui no tempo de Moisés. Note que aquele povo tinha acabado de sair do Egito, eles eram escravos, mas Deus os fez sair do Egito em honra, entregou a eles prata e ouro dos egípcios. Eles saíram levando gado, levando rebanhos, levando ouro, levando prata, sendo exaltados pelo Senhor. Queridos, eu sei que o Espírito Santo, através da sua palavra, e eu quis ler esses detalhes, para que você pudesse ter esses olhos espirituais abertos para o propósito de Deus para a sua vida, e para a grande obra que Deus tem nesse tempo. Nós estamos também construindo um santuário para Deus. Nós hoje, como igreja, temos também essa missão de levantar uma casa, levantar uma geração para Deus. Nos dias de hoje, um edifício espiritual, é claro. Nós vivemos no Novo Testamento em uma realidade ainda superior à antiga. Mas Deus quer nos ensinar com estes princípios, e eu posso ver nessa palavra alguns pontos-chave, aquilo que Deus colocou no meu coração. Em primeiro lugar, há um alto preço para podermos construir algo para Deus. Há um alto preço.
para edificarmos um santuário a Deus, para nos aproximarmos de Deus, para provarmos da sua glória, da sua presença, a um alto preço. Queridos, quando você continua lendo, você vai ver que a quantidade que eles ofertaram de ouro, de prata, de pedras preciosas, equivaleria a centenas de milhões de dólares nos dias atuais. Toda a riqueza que o povo levou para que aquele santuário fosse erguido era algo impressionante. As ofertas de consagração, as ofertas de cereais, dos animais, as primeiras crias, eles deveriam levar ali como oferta o melhor do seu rebanho, o primogênito das suas ovelhas, do seu gado, não poderia ter defeito algum, deveria ser um animal perfeito. Se eles pecassem, o pecado também custava muito caro, porque cada vez que alguém pecasse, ele teria que ir até o tabernáculo e sacrificar um animal do seu rebanho, um animal perfeito do seu rebanho. Cada festa, cada celebração, o povo ia ao tabernáculo, levando as ofertas que foram determinadas para cada uma daquelas celebrações. Você tinha nesse tempo uma tribo inteira dos levitas, mais de 20.000 pessoas, que trabalhavam todo o tempo para que aquele tabernáculo fosse edificado, para que os sacrifícios fossem levantados todos os dias. Toda a nação de Israel entregava o dízimo, entregavam as ofertas determinadas e todo tipo de oferta, para que houvesse provisão no santuário, para que os levitas e os sacerdotes pudessem realizar o seu ofício a cada dia, a cada manhã, várias vezes ao dia. Eles também transportavam tudo aquilo pelo deserto. Toda aquela estrutura era desmontada, era levada pelo deserto. Queridos, é com preço que nós nos aproximamos de Deus. Deus não muda. É claro que nós temos uma nova realidade no Novo Testamento em Cristo, porque o maior preço já foi pago. Diga junto comigo, o maior preço já foi pago. Jesus Cristo pagou o preço pela nossa redenção. O seu próprio sangue foi derramado na cruz, para que pudéssemos nos aproximar de Deus. Mas, e quanto a nós? Será que nós pensamos que hoje não precisamos pagar preço algum? O preço já foi pago por Jesus e nós não precisamos pagar preço algum? Isso não é verdade. Continua havendo um preço para que possamos nos aproximar de Deus. Há um preço para que Ele se torne o Senhor da sua vida, que é uma entrega completa de vida, que é não ter mais controle sobre a sua própria vida, poder entregar o controle da sua vida ao Senhor, poder entregar a sua própria vida como uma oferta, como um sacrifício vivo a Deus. Há um preço para nos aproximarmos de Deus. Há um preço para servirmos a Deus. Há um preço para podermos edificar uma casa espiritual para Deus. Romanos 12, verso 1, que todos já conhecem, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Preste atenção. Esse é o culto que Deus quer de mim e de você. Não palavras bonitas, não palavras da boca para fora. Esse é o culto que Deus quer, que a nossa própria vida seja entregue como um sacrifício vivo no altar perante Deus. Ou seja, como Cristo pôde entregar a sua vida na cruz do Calvário, aquele foi o altar onde o sangue dele foi derramado para a nossa redenção. Aquele que segue a Cristo deve abrir mão de si mesmo e entregar a sua vida num altar para que a vontade de Deus seja feita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mateus 16, 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Deus do Antigo Testamento é um Deus que não muda.
A forma dos sacrifícios mudaram, mas continua havendo um preço para que possamos desfrutar da presença de Deus, para que a obra de Deus seja edificada. Queridos, Jesus apontou o caminho da cruz para os que queriam segui-lo. Não é o dinheiro que Deus quer, não é uma oferta, não é um troco, não é nem sequer o seu dízimo, é tudo. Deuteronômio 6,5 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quantos têm ouvido a palavra do Senhor a cada domingo? Amém. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e com todas as suas forças. Quando perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que obedecer? Jesus citou Deuteronômio: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Diga para quem está ao seu lado: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Qual é a lei que eu tenho que obedecer? Comece obedecendo essa. Todo o coração. Note que não é uma parte do teu coração, nem o melhor do teu coração, com todo o teu coração. Toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. A última parte, todas as tuas forças, quer dizer que eu tenho que pagar o preço. Requer tudo, requer pagar o preço, requer esforçar-se. Para que eu comece cumprindo o primeiro mandamento de Deus, e assim todos os outros, eu devo amar a Deus, e então estar disposto a entregar a minha vida com tudo que eu tenho, inclusive os meus bens materiais. A oferta que Deus espera de nós é o ser humano por completo, todas as áreas da vida. Queridos, há um chamado, um propósito de Deus para você no dia de hoje. Há uma obra, uma descendência espiritual, um edifício que Deus deseja erguer nesse tempo. E Ele quer usar a tua vida. Quantos amam a Deus? Quantos estão dispostos a pagar o preço? Em segundo lugar, para nós não avançarmos tanto no tempo, o uso dos dons e habilidades. É algo que nós podemos ver claramente em todos os textos que nós lemos. Deus, Ele capacitou, Ele ungiu pessoas, Ele deu dons, Ele deu habilidades espirituais, habilidades especiais. Muitos desenharam, nós vimos aqui nos textos que lemos, desenharam, costuraram, entalharam. Alguns tiveram dons artísticos, dons manuais, outros ofertaram com recursos financeiros, príncipes de Deus, que entregaram pedras preciosas. Queridos, cada um de nós nasceu com dons únicos. Cada um de nós nasceu com um temperamento, com dons específicos, para que sejam usados para a glória de Deus. Cada um de nós nasceu com um dom específico, para que seja usado para um propósito profético, para um plano eterno. Queridos, ouça algo: tudo que nós temos provém de Deus. Cada dom que Deus te deu não foi por acaso. Cada característica que você tem, cada talento, cada habilidade que Deus te deu, foi por um propósito profético, foi por um propósito eterno. Ouça só, você pode usar suas habilidades, seus dons para o seu trabalho, você pode usar para ganhar dinheiro, você pode usar para esse mundo, não tem problema nenhum, isso não está errado. Você vai usar os dons e habilidades que Deus te deu aí para a sua profissão, você vai usar para a sua subsistência, para o seu trabalho, para tudo. Mas não foi por isso que Deus te deu os dons que você tem. Deus te deu os dons que você tem, para que sejam usados primeiramente para a glória dEle mesmo. Os dons que Ele te deu foi pelo propósito profético que Ele tem para a sua vida, foi pelo propósito profético que gerou o teu nascimento no ventre da tua mãe.
Deus te deu os dons e as características que você tem por um propósito eterno. Repetindo, você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro com isso, não tem nada de errado. Mas o propósito primeiro, dos dons, talentos e habilidades, todas elas que Deus te deu, foi para que seja usada para a glória dele mesmo. Queridos, como você tem usado os dons que Deus tem te dado? Há algo fundamental que eu vejo também nessa grande edificação, que foi o trabalho em equipe. Diga junto comigo, um trabalho em equipe. Você vê que toda a nação de Israel se envolveu nesse projeto. Diga para quem está ao seu lado aí, a igreja precisa de você. A igreja conta com você. Você é parte do corpo de Cristo. Nós só vamos conseguir levantar um edifício para Deus quando cada um de nós puder desempenhar uma função privilegiada, puder dar as mãos uns aos outros, para que possamos construir, edificar e avançar. O crescimento da igreja, a prosperidade, a multiplicação, a conquista não depende dos apóstolos só, não depende dos pastores, não depende da equipe ministerial e pastoral. Não, perceba que toda a nação estava envolvida no projeto. Cada um contribuiu com os tesouros que tinha, com os talentos que tinha, com os dons que tinha, com as habilidades que tinha, e o resultado foi glorioso. A igreja de Cristo não é trabalho de um, não é trabalho de uns poucos, não é trabalho de uns escolhidos. A igreja de Cristo é o corpo do próprio Cristo, onde cada membro tem uma função específica, onde cada um de nós foi chamado para realizar algo que nenhum dos outros pode fazer. Assim como num corpo há membros diferentes, e um depende do outro, e nenhum é igual ao outro, porque cada um tem um chamado específico, assim também é a igreja de Cristo. O que você tem feito com os dons, com os talentos, com o chamado, com o propósito que Deus tem para a sua vida? 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo várias vezes vai trazer essa comparação. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. O apóstolo Pedro comparou a igreja a uma edificação. No 1 de Pedro 2, 4 e 5 diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Diga para quem está ao seu lado: você é sacerdócio santo. Você é uma pedra viva. Você tem uma função nesse edifício. Se você não vier domingo, vai ficar faltando uma parte. Se você não for na célula, o edifício não vai estar completo. Você é uma pedra viva. Você é um sacerdócio santo. Juntos estamos edificando uma casa espiritual, onde sacrifícios aceitáveis a Deus são entregues. Queridos, por isso precisamos trabalhar em unidade. Como estava falando há pouco, não tem um corpo de um membro só, não tem um edifício de uma pedra só. Se você olhar hoje ao nosso redor, há tanto a ser feito, não é verdade? Nós temos tantas necessidades. Pode colocar-se de pé já, nós vamos concluir já de pé e depois em oração. Preste bem atenção para nós concluirmos e orarmos. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Eu usei o meu melhor do tempo que eu dispunha.
de crescimento. Deus tem uma obra a realizar através das nossas vidas, dessa igreja, uma obra a realizar na nossa nação. Há tantas necessidades, há tanto a ser feito. Talvez você diga: eu já tenho contribuído assim, o assado, eu tenho dado já a minha oferta, o meu dízimo. Mas e quanto aos teus dons? Enquanto aos talentos que Deus te deu, a inteligência que Ele te deu, os recursos? Muitos são hábeis em olhar a igreja: olha, mas a igreja está faltando isso. Olha, eu fui lá na igreja domingo, a luz estava piscando lá. Puxa, a igreja poderia ter um departamento assim. Está faltando o cuidado com os necessitados, está faltando isso, aquilo, ou isso podia ser melhor. Por que a igreja não tem uma estrutura para transmitir as salas da capacitação Destino pela internet? Por que o áudio da transmissão é ruim? Talvez, se Deus está te mostrando essas coisas, seja para você fazer algo. Tantos meios hoje são necessários para que a palavra de Deus seja pregada, para que a igreja possa avançar nos dias que nós vivemos. Recursos, internet, mídias sociais, sites, computadores, filmes, câmeras, música, artes, tantos serviços são necessários para visitar os novos que vêm a cada domingo, fazer visitas nas casas, cuidar dos necessitados. Há tantas maneiras, tantas tecnologias, tantas maneiras de pregar a palavra de Deus. Como nós faremos essas coisas? Isso não é trabalho para um, isso não é trabalho para dois, isso não é trabalho para meia dúzia ou para 12. Isso é trabalho para o corpo. A igreja só impactará e fará algo extraordinário quando cada um de nós puder assumir o nosso papel privilegiado dentro desse corpo, entregando sim os recursos, entregando sim as ofertas com generosidade, entregando sim os dons, talentos, habilidades, inteligência, tudo aquilo que Deus nos conferiu e que pode ser usado para a sua glória. Mas eu já sou líder de uma célula. Ser líder de uma célula é o primeiro passo só, é o básico, é o poder testemunhar para outros aquilo que Deus fez na minha vida. Há muito mais a ser feito, e Deus busca nesse tempo hoje esses homens e mulheres cujo coração estão voltados para Ele. Deus busca hoje esses homens e mulheres que podem ouvir a sua voz, que podem dispor o seu coração, que podem entregar a sua vida, aquilo que tem, que são as suas ofertas, dízimos, recursos, bênçãos e mais, os seus dons, talentos, o seu tempo, a sua vida. Deus quer a sua inteligência, não é só é coração, alma e forças, é tudo. O primeiro mandamento é esse. Você está preocupado o que da lei tem que cumprir? Você está preocupado que tipo de oferta você tem que dar, ou quantos %? Todo o coração, toda a alma e todas as suas forças. Foi isso que Jesus mandou dar. Faça isso. Todo o teu coração, toda a tua alma, o entendimento, sua inteligência, suas habilidades, os seus dons, todas as suas forças, o seu esforço, os seus bens materiais, aquilo que Ele tem te dado, aquilo que te custa. Ama o Senhor teu Deus. Sabe, querido, vou terminar com isso, já que o meu tempo já acabou, nem cheguei na conclusão. Quando o povo se colocava diante de Deus, como nós vimos ao erguer o tabernáculo, em amor, em fé, em obediência, em doação de vida, sabe qual foi o resultado? Além da multiplicação, além de sobejar,
a glória de Deus, a nuvem da glória de Deus veio sobre o tabernáculo. Uma coluna de fogo estava sobre aquele lugar. Uma nuvem de fumaça. Eles estavam cantando aqui na primeira parte, a nuvem da tua glória, provavelmente inspirado nesse trecho das Escrituras, em que a nuvem da glória do Senhor veio sobre aquele tabernáculo, e Deus pôde se alegrar daquele povo. Todas as vezes que o povo se volta para Deus, em entrega, em obediência, Deus se faz presente. E note o que aconteceu sobre aquele povo. Mesmo no deserto, eles não tiveram falta de nada, porque a glória de Deus ali estava. A coluna de fogo, a coluna de fumaça estava em meio ao povo. Deus foi habitar naquele tabernáculo ali, e Deus guiava o povo. Ele era o centro do povo. No meio do deserto, o pão caía toda manhã para que eles comessem. Caía do céu o pão para que eles comessem. Quando não tinha água e eles tiveram sede, a água brotou da rocha, e eles mataram a sede. Sabe o que aconteceu em 40 anos no deserto? O sapato crescia junto com o pé, a roupa crescia no corpo. O sapato não rasgou, a roupa não rasgou. Eles tiveram comida, tiveram bebida, tiveram provisão em todo o tempo, porque Deus estava no meio daquele acampamento. Onde há amor, há fé. Onde há fé, há obediência, e a obediência traz a bênção de Deus. Quando falta amor, vem a incredulidade, o egoísmo, arrogância, que produz incredulidade, que leva à desobediência e à maldição. Todas as vezes na história, quando o povo esfriou o amor, deixou entrar a incredulidade, a murmuração, desobedeceu a Deus e pagou o preço com escassez, com derrota, com enfermidade. Mas toda vez que o povo se uniu em amor, diga junto comigo: amor, fé, obediência. Todas as vezes que o povo se uniu com este espírito, Deus se fez presente no meio deles, e a bênção foi resultado. Foi o que eles colheram, a bênção, a prosperidade em todo o tempo. É isso que Deus deseja fazer nesse tempo.